Programa Coma Bem, hoje com um programa diferenciado, porque hoje nós vamos falar sobre formação. Uma formação que nós precisamos para a nossa comunidade acadêmica, uma formação que nós precisamos para uma comunidade de Santa Maria, buscando novas formas de se alimentar, mas com toda a parte tecnológica que a gente tem do alimento, né? Como preparar esse alimento e formas diferentes de se alimentar. E para isso nós trouxemos uma convidada, claro que mais especial, a professora Cristiana Basso, que vai conversar com a gente desses cursos que a universidade está proporcionando, o curso de nutrição, juntamente com o professor Alexandre, para que a comunidade tenha uma abertura maior sobre aquilo que a gente aprende de forma comum, não é, professora Cristiana? O que a gente tem? Nós trabalhamos com toda a formação nutricional, formando nutricionistas de excelente qualidade, a Universidade Franciscana, mas nós temos que oferecer para a comunidade um diferencial. Professora Cristiana, que cursos são esses que serão oferecidos? Eu sei que a senhora vai ministrar e o professor Alexandre também. Poderia falar para nós, e nós precisamos disso para a comunidade de Santa Maria. O que seria, por favor? Exatamente, será um prazer falar a respeito de algo tão importante para nós. O objetivo principal é já irmos divulgando a especialização que ocorrerá no próximo ano, a partir de março, Gastronomia aplicada à nutrição. Então, uma especialização muito interessante que traz temas de gastronomia, nutrição e empreendedorismo. Com isso, nós sentimos a necessidade de já ir fazendo alguma atividade, para o pessoal já ir se interessando, inclusive muitos dos inscritos na própria especialização, alguns já estão inscritos para o próximo ano, para ver então como está a procura, maravilhosa. A gente já quis ir instigando um pouquinho e apresentando algo já para esse pessoal. Então, por isso, nós pensamos em algumas oficinas de gastronomia e nutrição. Gente, isso, quando a gente fala em oficina, né? Essa palavra nos dá o quê? Potencial de saber fazer e por que fazer. Exatamente. Essas oficinas estarão com que temas, professora Cristiana? Sim, já ocorrerá agora, no próximo mês, dias 4, 11, 18 e 25 de junho. A primeira oficina, ela se refere a Slow Food. Nós temos um livro aqui. Exatamente. Esse livro aqui, gente, fala do senhor Carlo Petrini. E a professora Cristiana, ela é suspeita porque ela é apaixonada por Slow Food. E lembrar que o nosso acadêmico aqui do curso de nutrição da Universidade Franciscana, ele já teve acesso, nós tínhamos um painel literário, e eles leram esse livro, eles sabem o que é Slow Food. Sim, Slow Food, já pelo nome nós já conseguimos assim perceber a diferença do fast food. Então, Carlo Petrini, que criou esse movimento inicialmente na Itália, ele pensou muito bem em relação a isso. Ele enfatiza o alimento bom, limpo e justo. Então, essa é a tríade, né? A base para um slow food. Algo pensado numa comensalidade, numa forma de se alimentar mais adequada, mais saudável, mais sustentável, mais justa enquanto profissionais, enquanto quem produz o alimento, de que forma esse alimento é produzido. Então, tudo isso. Vamos explicar bem direitinho nas duas primeiras oficinas, porque a primeira será a respeito de slow food com preparações doces, a segunda oficina, slow food com preparações salgadas. E aí, a terceira oficina, ela será a respeito de algumas restrições com sabor. No caso, a gente irá trabalhar principalmente retirando o glúten e lactose de algumas preparações. Gente, isso é muito importante, porque nós temos muitas pessoas que têm ou intolerância, ou alergia ao glúten, ou intolerância ao glúten. E essas pessoas encontram, a oferta desses alimentos nos mercados, ela é muito reduzida. Exato. Então, eu posso utilizar um alimento normal, que eu tenho, tirando, claro, esses alimentos que contêm, por exemplo, glúten, né, todos os cereais, a maior parte deles, né, que não contém glúten,
e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, mas junto com isso, a questão da gastronomia, fazer pratos saborosos, diferenciados. Eu acredito que seja muito importante, a professora Cristiana. E as pessoas têm muita dificuldade. A gente que trabalha em clínica, tá? E daí a gente precisa ir para a cozinha, em casa o profissional precisa ir para a cozinha, preparar esse alimento para poder falar para o seu paciente como deve ser. Gente, toda a comunidade poderá saber como fazer esse tipo de alimento. Eu acho fantástico. E como vocês determinaram os sistemas, professora Cristiana? Sim, só complementando a quarta oficina, será sobre ervas aromáticas também. Opa! E esses temas, a gente pensou, principalmente agora o que a professora Tereza Cristina falou bastante a respeito do glúten. A gente quer também desmistificar algumas coisas. Não queremos levar para o lado do modismo. Todo mundo deve retirar o glúten. Por quê? Será? Todo mundo? Então, tem pessoas que precisam retirar ou diminuir. Então, a gente começa falando sobre isso e depois vamos então para essas preparações. A intenção também é essa de aliar muito a gastronomia à nutrição. Então a gente fala nessa parte mais da nutrição, algo mais talvez científico, de subsistência, aliado à gastronomia, algo mais artístico, cultural, porque o alimento é isso, né, professora Tereza? Nós que somos apaixonados pelo tema, referimos o alimento como nosso principal objeto de trabalho, tanto na gastronomia quanto na nutrição, e nós pensamos sempre então na forma de produção, na forma de elaboração e na oferta desse alimento. Tentando também, professora Tereza, desmistificar essa questão que infelizmente muitas pessoas acreditam e comentam que o alimento ou ele é saudável ou ele é gostoso. E nós sabemos que ele precisa ser no mínimo esses dois, né? Precisa então ter toda essa aliança. Exatamente. Então nós pensamos nesses temas, são só alguns temas, podemos trabalhar muito mais. Né? Mas isso aí nós vamos deixar, todos esses sistemas vai trabalhar nessa especialização, que vai ocorrer no próximo ano. Exatamente. Então isso complementa todos esses cursos, essas oficinas que vocês vão fazer. Pessoal, vejam bem o que a professora Cristiana coloca aqui. Ela falou num alimento saudável e gostoso. O que as pessoas falam? Não, o alimento saudável que os nutricionistas preconizam não é um alimento gostoso. É um alimento gostoso. E isso vai estar mais do que provado nessa oficina. Porque quando a gente fala num alimento gostoso, a gente fala na escala hedônica desse alimento. A gente fala na beleza desse alimento. E aí entra a gastronomia. Pelo menos na questão quando você fala de um alimento bonito, mas que ele contenha dentro de si o sabor. E que também os nutrientes para que eu melhore a condição de saúde da população. Vocês vejam bem, eu acredito, professora Cristiana, a gente é apaixonada, né? A gente digamos assim, não podemos falar de coisas, nós somos apaixonadas, realmente nós somos apaixonadas pela questão da nutrição. E a gente sabe que é possível. Sim. E quando você fala em modismo, sem lactose, sem glúten, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a gente entende o organismo como processando todo o alimento de alguma forma. Para que eu tire o glúten... eu vi uma colega nossa, não do nosso curso, falando assim, agora estou comendo pão sem glúten porque vai diminuir a minha... Ela falou uma palavra assim, vou falar para vocês, vai diminuir a minha pança. Não é um alimento sem glúten. É o quê? É o equilíbrio, é a qualidade, é a forma de preparo, é o pensar no comer, que também a gente fala, né? Estar presente quando você vai comer um alimento. E quando a gente fala do Carlo Petrini também, dentro de toda a cultura alimentar, dentro do slow food, a gente sabe que a gente está priorizando um alimento que é regional, uma cultura alimentar que você falou que a gente tem que preservar. E com isso eu coloco a gastronomia, gente, a nutrição. Então, eu não sei, eu penso assim, professora Cristiana, que o alimento ele é bom, ele é saudável, ele é gostoso, ele dá prazer. O que a gente chama comer com os olhos está diretamente ligado ao sistema límbico. Mas esse comer com os olhos, gente, também está na nossa pressa do comer. Então nós temos que comer de forma devagar, porque você falou slow. Slow o que é, gente? É devagar.
ao contrário do fast food. Não sei se a professora concorda comigo nesse tema. Sim, sem sombra de dúvida. Esse slow é justamente pensar na forma de produção, uma produção mais sustentável. Quando o Carlo Petrini coloca em relação a alimento limpo, ele quer dizer com menos fertilizantes, agrotóxicos, nesse sentido. Então, por isso, limpo, justo e saudável. Bom. Quando a gente fala, professora Cristiana, em alimento sustentável, sim. Então a gente fala da nossa agricultura hoje, né? E essa agricultura que nós temos até em relação a essa produção orgânica, essa produção biodinâmica, aliás, nós temos aqui na região isso. Então, esse alimento, quando fala de um alimento orgânico, um alimento, quando se fala de alimento limpo, ele está diretamente relacionado à agricultura orgânica? Ele tem uma relação direta? Exatamente. De preferência, nós vamos sempre tentar priorizar o alimento orgânico, também porque nós podemos utilizar o alimento de forma integral, o aproveitamento integral dos alimentos, suprindo muitas necessidades vitamínicas, de sais minerais. Então, é claro que se ele for orgânico, muito melhor. E outra questão que ele coloca é do justo, em relação à força de trabalho, quer dizer, ele pesquisa muito, a ver essa pesquisa da fonte, da produção, não há trabalho infantil, não há trabalho escravo, então tudo isso entra nesse slow food, além da comensalidade, que é esse prazer em se alimentar com pessoas, desfrutar desse momento com calma, saborear esse alimento. Então, toda essa questão contrária ao fast food. Olha só. Pessoal, se a gente for fazer um resumo do que a professora Cristiana coloca aqui, nós temos que entender que a Universidade Franciscana, com o curso de nutrição, ela tem essa competência de colocar em prática nessas oficinas e nessa especialização tudo que a professora Cristiana colocou. E daí, quando a gente vem ao nosso programa Coma Bem, que a gente já está no 9º ano de programa, a gente também trabalha com isso. E quando eu acho tão bonito, eu digo significativo, e para a vida é essa comensalidade, que a gente lembra de alguns alimentos em família e que são tradicionais da família, das origens da família, seja ela um quilombola, seja ela uma origem indígena, seja ela uma origem europeia, não importa de onde, mas aquele alimento que é servido na mesa, ele tem toda uma história. Gente, eu estou encantada com tudo que vai acontecer aqui na Universidade Franciscana nessas oficinas e mais ainda entusiasmada para essa especialização. Eu acredito que a gente terá muito sucesso pensando em Santa Maria como um polo de desenvolvimento por meio dessas oficinas, por meio dessa especialização, transformar o que nós temos em relação à oferta desse tipo de alimento, nessas preparações e fazer um diferencial. Professora Cristiana, a gente agradece muito a sua presença aqui e fiquem de olho nas inscrições para essa nova especialização que nós teremos aqui. Gente, é um diferencial profissionais de gabarito, que estarão presentes nessa especialização. Voltamos no próximo bloco, daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no programa Coma Bem e como nós entrevistamos anteriormente a professora Cristiana e ela falou muito bem sobre a questão das oficinas, o que abrange essas oficinas e a importância dessas oficinas, eu vou falar com a parceria maior da professora Cristiana, que é o Alexandre Martins, que é um egresso aqui da formação, ele fez uma formação aqui no mestrado e eu vou pedir que ele fale sobre essa formação dele e depois nós vamos falar, ele enquanto gastrônomo, falar sobre essa questão da escala bonita do alimento, da estética do alimento, não importa o tipo de preparação desse alimento. Se seja sem isso, sem aquilo, sem aquele outro,
estamos falando de uma forma geral. Mas, Alexandre, seja muito bem-vindo aqui, falando sobre a questão da proposição de vocês no trabalho, tá? Primeiro falar da sua formação, da proposição sua e da professora Cristiana, nesse grande empreendimento que serão essas oficinas oferecidas aqui dentro da universidade e também um projeto muito maior, pensando na comunidade de Santa Maria, não somente em profissionais da área da saúde, da nutrição, mas de forma geral. O que vocês estão se propondo e depois a gente continua o nosso tempo. Primeiro fala de você e da sua formação. Perfeito, professora. Obrigado pelo espaço aí. Eu venho de uma formação toda na área de hotelaria e gastronomia e aqui na UFN eu acabei entrando no mestrado de ensino de humanidades e linguagens, exatamente porque a proposta que eu tinha era de criar produtos educacionais para a gastronomia e que isso servisse de inclusão. E aí a gente foi trabalhando a questão de quem que a gente ia trabalhar nessa inclusão e chegamos o ensino de gastronomia como fator de inclusão social de pessoas transgêneras. Então a gente fez todo um trabalho voltado tanto para gastronomia quanto a questão do emprego, né, e a possibilidade de pessoas se desenvolverem dentro de um ambiente da gastronomia, dentro de restaurantes e cozinhas também. Nossa, olha, quando a gente pensa, a professora Cristiana estava falando anteriormente sobre a questão sustentável, né? E olhar as pessoas na sua forma íntegra, independente da origem, independente das escolhas. Gente, isso é falar em humanidade mesmo, tá? Professor Alexandre, olha, eu fico emocionado de ver isso e nós já estávamos discutindo anteriormente, né? O quanto a gente perde em desconhecer as nossas origens alimentares, tá? Então a gente fala dos quilombolas ou da origem africana, ou nós esquecemos de falar sobre a gastronomia da origem indígena, que também nós temos e nós perdemos, tá? Nós esquecemos de falar da produção desse alimento orgânico, esse alimento biodinâmico, esse alimento que nós temos aí à disposição, tá? E eu gostaria de saber como é que essa parte da gastronomia vai trabalhar dentro dessas oficinas e dentro dessa especialização que nós teremos. A gente se preocupou muito em olhar eu chamo de olhar ancestral, né? Gastronomia ancestral, que são as nossas gastronomias de origem. Quando a gente fala de origem, a gente não fala de 1.000, 2.000 anos, a gente fala de 40, 50, 100 anos atrás, que nós tínhamos uma alimentação mais saudável. E esse resgate vai ser um resgate cultural, vai ser um resgate de trabalhar esses alimentos origem, esses alimentos ancestrais que a gente chama, de uma forma prática, saudável, mas também de uma maneira que façam uma montagem bonita, né? Eu sempre uso nas minhas aulas dizendo que a gente tem que ativar os 5 sentidos. E esses 5 sentidos eles têm que estar presentes no prato. Então, quais são os 5 sentidos? Eu tenho que ter um olfato, sentir o cheiro daquela comida e aquilo ser muito legal. Eu tenho que olhar aquele prato, a visão e dizer, nossa, lindo, deu vontade de comer, é apetitoso. Eu tenho que sentir o sabor e aquele sabor ele preenche todo o meu paladar. Eu tenho que escutar a crocância dos alimentos quando eu mastigo, e isso é o tato, né? É sentir aquele barulho, aquela questão. E o barulho também vai entrar na questão do auditivo, né? Então, quando eu estou cortando o alimento, eu sinto aquele barulho, a textura do alimento, né? Esse alimento é mais sólido, é mais crocante, esse alimento é mais macio, é mais cremoso, é mais líquido. Então, todos esses sentimentos, eles vão estar dentro de um prato. Eles têm que estar dentro de um prato, eles têm que compor os elementos de um prato para que isso se torne um prazer total, né? Que a pessoa tenta toda essa questão. E, obviamente, que a gente consegue trazer isso para qualquer tipo de alimento, para qualquer forma de alimento. Não importa a origem. Não importa a origem. Não importa a origem, não importa a cultura, e a gente trabalha o aspecto cultural, antropológico, político, econômico, conforme a professora estava falando anteriormente, a professora Cristiana, na questão do slow food. Mas a gente não fala só sobre slow food. A gente sabe que o slow food é um movimento europeu que a gente está agregando aos poucos aqui. Mas quando o professor coloca aqui essa beleza, né? Quando ele fala sobre a crocância, o aroma, e a professora Cristiana falou sobre a questão da comensalidade, tá? Gente, isto é vida, tá? Isso é alegria, isso é memória.
E aí, professor Alexandre, vem dentro do preparo do alimento slow food nas oficinas, do alimento sem glúten, sem lactose, do alimento com ervas diferenciadas, ervas aromáticas diferenciadas. Eu penso na estética desse alimento, né? Conforme é a questão do sistema límbico. Nós estamos falando de Theodor Adorno, né? Quando fala sobre a estética do alimento. Vocês vejam bem, a formação do professor Alexandre não é uma formação dentro da nutrição, mas ele coloca tudo aquilo que os nossos acadêmicos, tudo aquilo que a nutrição coloca como formação, porque o alimento ele tem que manter essas características, independente se eu tenho uma restrição ou não. Professor Alexandre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, nós temos esse grande desafio, que é tentar, nós vamos tentar, né? Nós estamos sendo bastante ousados, deixa eu falar com a professora Cristiana, que está aqui na minha frente, nós estamos sendo bastante ousados em tentar modificar um pouquinho essa questão da gastronomia de Santa Maria, tá? E essa nova proposta de vocês, que é bastante consistente, ela tem um corpo docente fantástico, porque eu conheço a maior parte dos profissionais. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre essa especialização que a gente terá no início do próximo ano. Poderia colocar para nós os profissionais, a formação, o que traz essa especialização para o público de Santa Maria, os restaurantes, ou quem quiser fazer. Por exemplo, eu não preciso ser um profissional da área da saúde, eu posso ser um empresário, eu posso ser um político, eu vou trabalhar com alimentação para que tenha todas essas características que você colocou, e daí a gente pensa sempre em saúde. O alimento é saúde. O que nós comemos vai nos trazer saúde. Mas a saúde não é forma de um prazer. Por favor, pode falar para a gente sobre esse empreendimento de vocês nossa nova abordagem de mostrar para Santa Maria que é possível comer de uma forma bonita, saudável e diferenciada com profissionais excepcionais, por favor. Eu acredito que essa frase foi a que norteou todo o nosso trabalho, nossa parceria comigo e com a professora Cristiana. Exatamente mostrar que existe como tu comer bem, né? E quando a gente fala comer bem, é comer uma comida saudável, que vai ser nutricional, mas também trabalhar a gastronomia, né? E parece que ao longo dos anos, e a gente não sabe porquê, né, professora, separou-se isso, né? Que a gente estava falando antes, ou se come bem, ou é bonito. Não, tu pode juntar os dois. E a gente lutou muito para fazer isso. E quando a gente montou essa grade com as ofertas das disciplinas e com os professores, a gente foi pensando exatamente em pessoas que conseguissem olhar isso e agregar isso, né? Então a gente tem uma parte que ela vai ser de nutricionistas, professores formados em nutrição, e uma parte de gastrônomos e chefes de cozinha, né? E professores também, né? Então nós temos o professor Israel, que ele é da UFS e também dá aula na Unicinos. Ele está terminando agora o doutorado dele, que é uma grande referência hoje em dia no estado em comida regional e comida de terroir, que a gente chama, né? Ele desenvolve um trabalho com os alunos dele fantástico em relação a rever esses conceitos que a gente falou agora, né? Da comida ancestral. Temos o professor Moisés Basso, que ele é de Porto Alegre e ele foi antes coordenador do curso de gastronomia de uma universidade e que faz um trabalho muito intenso nessa questão também da qualidade, do olhar do alimento, né? Ele gosta muito de trabalhar com finger foods, com eventos, né? Eu acho que é um grande nome que tem eventos hoje em dia no estado. Eu tenho visto o trabalho do professor Moisés, nossa senhora. Eu fico admirada quando eu olho o preparo, e é um preparo simples. Mas o que você colocou do gastrônomo Israel Bertamoni. O Israel, aí a gente volta para a questão do alimento, na origem do seu alimento. Olha que maravilha. E a professora Cristina falava algo bem importante, né? Um alimento com indicação de origem, é isso? Então, isso também pode ser criado nessa região, pensando nessa especialização. Por favor, pode continuar para falar para a gente dos outros profissionais? E aí nós temos o professor Bruno. O professor Bruno, ele trabalha hoje em dia na Quarta Colônia, né? Ele vem numa formação de 4 anos atrás de gastronomia na região dele, e ele veio para cá 4 anos para trabalhar na Quarta Colônia, e ele desenvolve um trabalho lindíssimo, riquíssimo, com alimentos regionais daquela região ali especificamente. E ele usa muito matéria-prima ali. Agora eles estão produzindo, um exemplo, azeite de oliva, né? Então ele trabalha muito com as oliveiras, com os azeites daquela região.
E ele tem um cuidado estético fantástico, né, com o trabalho dele. Então a gente trouxe também o professor Bruno exatamente para ele vir com esse olhar, né, estético e da região, né? A gente busca muito desenvolver essa questão da região e da comida daqui, né, para começar a criar produtos específicos nossos, né, o que a gente chama endêmicos da nossa região, que existem e estão se perdendo, né? E por que estão se perdendo? Uma, porque as pessoas cada vez mais começam a consumir produtos que vêm de fora, né, e pegar as manias que parece que tudo que é de fora é melhor. Ai, gente, né? é muito inadequado. E trabalhar aqui dentro os nossos alimentos, a nossa cultura, a nossa estrutura, e não somente isso, professora, os modos de fazer também. Né? Nós temos modos de cocção específicos da nossa região. É incrível isso, gente. Né? Nós temos um produto da Quarta Colônia que elas desenvolvem o próprio fermento para cucas e pães. Então, é daqui, é dessa região, e isso a gente tem que olhar e valorizar, mas não somente valorizar, mas cuidar para que isso não se perca, né? Para que isso não seja apagado por toda a questão de alimentos, que está vindo uma onda muito forte aí de uns anos de ultraprocessados e alimentos hiperindustrializados, que a gente chama, né? E quando a gente fala também nas plantas, né, eu brinco, né, que para mim a punk é plantas plantas esquecidas, né? São plantas que a gente tinha o costume de usar e de fazer, e a gente já perdeu esse costume ao longo dos anos, né? Eu brinco muito, eu faço um doce de jaracatiá. O jaracatiá caiu em esquecimento, eu comia quando eu era criança e caiu em esquecimento. Hoje em dia tu fala, quase ninguém conhece o jaracatiá. Então eu vou pro meio do mato, busco os troncos e faço esse doce, que é um doce ancestral, que é muito usado, que ele entra também nessa questão das plantas não convencionais. Ótimo. Gente, viajamos com a história aqui, eu fiquei boquiaberta aqui com as palavras aqui do professor. Se a gente for pensar o quanto é importante a cultura alimentar de uma região, tá? E o Alexandre falou uma coisa muito importante. Nós adquirimos hábitos que não são nossos. Nós não valorizamos de onde viemos. Quem não conhece a sua história, não se conhece. Então, perfeito. Vamos voltar a conhecer a nossa história. Pois não, Alexandre? Pense muito bem nessa questão dessas oficinas. Essa especialização vai fazer a diferença para a sua formação e para a formação também da culinária de Santa Maria. Voltar para uma alimentação regional, sazonal, com qualidade, com a gastronomia, que a Universidade Franciscana, o curso de nutrição, podem oferecer. Programa Coma Bem, até o próximo programa.